Cumprimentamos a todos que nos acompanham em mais uma palestra do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Convidamos para que nós possamos unir os nossos pensamentos em prece para favorecer a nossa concentração, a assistência da equipe espiritual durante as reflexões que faremos. Querido Mestre e amigo Jesus, agradecemos pela bênção da existência física e pela oportunidade de unificarmos os nossos pensamentos em torno dos teus ensinos, redivivos na doutrina espírita. Agradecemos pelo emprego destes minutos da nossa vida, nas reflexões que poderão nos ajudar a fazermos construções úteis para nós espíritos imortais. Porque o seu ensino é o caminho da verdade e da vida. E os esclarecimentos da doutrina espírita trazem luz ao nosso raciocínio e preenchimento ao nosso coração. Ampara-nos, querido Mestre e benfeitores espirituais. Que assim seja. O grande general da Primeira Grande Guerra Mundial, depois do fim dos confrontos, passará a insuflar o estímulo à sua nação para que alimentassem a ânsia imperialista de ser uma grande dominadora nação planetária. Depois das armas empunhadas, ele se dedicará à escrita, insuflando o sentimento nacionalista. O grande general Erich Ludendorff, aos 72 anos de idade, vê-se repentinamente acometido por uma enfermidade que o leva ao leito hospitalar. Embora fosse a sua idade algo avançada, o que poderia impedir, e de fato impedia qualquer intervenção cirúrgica, que seria mais melindrosa, podendo comprometer-lhe a existência física, mas a sua resistência, a sua robustez orgânica eram elementos de um prognóstico muito favorável. Os médicos, vendo-o ali enfermo, imaginavam e logo indicavam que brevemente ele estaria recuperado, tanto assim que tinha permissão de levantar-se do leito, trasladar-se pelo hospital. E o grande referencial da guerra voltaria então a campo, não mais nas batalhas das armas, mas nas suas orientações políticas de uma nação. Numa tarde daqueles dias de recolhimento hospitalar, o grande general, contudo, cujo coração era quase pétreo para a resistência aos combates os mais ardorosos possíveis, é tomado de uma sensibilidade algo atípica. Sente que em sua memória começam a desfilar, rememorando fatos da sua vida. Vê-se então nos grandes campos de batalha,
as suas decisões certeiras, comandando com segurança o grande exército alemão. Recua mais jovem quando estava preparando-se para ser um combatente. Vê-se diante dos amigos da infância, na puerilidade, na jovialidade das brincadeiras infantis. E então é tomado por uma sensibilidade de que há muito não se recordava. Surpreende-se com aquelas memórias todas, algo inesperadas. De repente, então, é tomado de uma placidez e cai num sono, como se fosse um leve desprendimento, e de repente depara-se com a figura do soldado que lhe foi um companheiro de batalhas, quase um braço direito em algum momento. E este amigo de outrora, que já havia deixado o corpo físico há algum tempo, vai dirigir-se ao grande general. Surpreende-se quando vê este companheiro. Não estava mais com a indumentária de um soldado de alto porte que foi, nem com as insígnias que recebeu quando atuou. Vestia-se com muita simplicidade e apresentava-se com uma postura tão diferente daquela imponente do grande soldado que foi. Com alguma surpresa, ele ouve algo aturdido a abordagem deste amigo. Eric, dirá o amigo, logo mais, você também trasladar-se-á para o outro país de origem. Atravessará grande portal do túmulo. E então, amigo, mesmo eu, cujos despojos físicos foram enaltecidos do panteão de nossa pátria, foram muitas as homenagens, o luxo, o enaltecimento do grande soldado que jazia, cujo corpo ali jazia. Mas eu, Eric, nenhuma daquelas homenagens fez com que eu me alçasse no reino de nosso Pai. Aqui, Eric, eu tive de recorrer ao último dos soldados de nosso exército, rogando e implorando o seu auxílio para me refazer e me recompor. Eric, abandone os sonhos e os intentos de imperialismo. Para Deus, Eric, todas as nações são irmãs e estão temporariamente restritas num solo pátrio para que, num grupo menor, possam ir exercitando e aprendendo a grande fraternidade universal. Eric, todas as nossas grandezas e sonhos imperialistas se desvanecem pela vontade de Deus, o grande Criador, como o vento que lança as areias do deserto num sopro. E então o grande general Ludendorff, ainda tomado de brios, sentindo um impulso orgulhoso, diz Deus, que Deus, nós somos uma grande nação. Por este ideal, trabalhamos para sermos reconhecidos tais quais somos. E então, amigo, sensibilizado, lhe diz: cala-te. Cala-te, Eric.
todas as glórias do mundo aí ficam e nada significam para nós quando voltamos às paisagens reais da vida imortal. De repente, a voz se desvanece. E o grande general Ludendorff está profundamente sensibilizado e desperta. Sente que o seu coração é tomado por uma angústia tão intensa que parece que não vai suportar. Toda a equipe médica, afoitamente, vai a correr, buscando socorrê-lo. Mas, em poucos minutos, angustiado em profundidade e contrariando todos os prognósticos da medicina, inesperadamente, o grande general é arrebatado para fora do corpo que o vestiu. E ele então se depara com o país da imortalidade e com a própria consciência, que o aguarda para um exame e avaliação. E o grande general então se despede da personalidade que fora aclamada para encontrar com os feitos e os desfeitos da sua reencarnação. E é assim com cada um de nós. Em algum momento, de repente, a grande viagem de retorno, de volta à nossa verdadeira pátria, a vida espiritual. Senhor Allan Kardec registrará na obra O Céu e o Inferno, uma das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Ao refletir na segunda parte desta obra sobre o passamento, este fenômeno da morte, mas também o fenômeno da desencarnação, o desligar-se das impregnações materiais e a readaptação à vida espiritual. Ele nos dirá que, enquanto aqui estamos, nós podemos nos desvencilhar de muitas viagens, menos desta. A viagem de retorno à vida espiritual. Tanto assim que quando iniciará os seus estudos sobre a vida futura, de onde viemos, para onde vamos, para entender por que afinal estamos na Terra. E quando pergunta sobre a origem, a natureza dos espíritos, que somos nós, os seres inteligentes da criação, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 76, que é o espírito? E os espíritos respondem que somos os seres inteligentes da criação. Mas não se detêm até este ponto. Prosseguem dizendo que os espíritos habitam o universo fora do mundo material. Estão, pois, em toda parte. E vai desdobrar essa resposta a partir do título seguinte que coloca na obra: do mundo normal primitivo. Perguntando se este mundo dos espíritos, que é invisível aos nossos olhos físicos, mas que está em toda parte, com caracteres os mais variados, as condições das mais diversas, conforme os estados de consciência e evolução
de cada um dos seres espirituais, de cada um de nós, que somos também espíritos. E ele pergunta se este mundo existiria, mesmo que não houvesse esta dimensão material física que nós habitamos temporariamente. E os espíritos respondem sim, que pré-existe e sobrevive a vida material. Portanto, morrer nada mais é do que desvestir-se de uma matéria grosseira e prosseguir na dimensão espiritual da vida. Ou como diria o grande filósofo espírita Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Morrer para a dimensão física nada mais é do que nascer ou despertar novamente na amplitude dos nossos sentidos e potências na dimensão espiritual. O nosso corpo carnal, de uma matéria tão densa, equivale para nós espíritos imortais a vestes, a como se fosse um mergulho numa substância difícil de penetrar, difícil de transitar. É como se nos vestíssemos com capacetes e roupas muito densas que limitam o nosso movimento. Em alguma medida, o nosso raciocínio, o nosso discernimento. E quando nos desvestimos dessa matéria, pelas vias naturais, aquelas que a providência divina assinala para nós, é como se despojássemos de um invólucro muito denso e passássemos a transitar com mais leveza, desde que, naturalmente, a nossa consciência não nos pese. E, de fato, cada um de nós, uma vez que vivemos, que somos seres vivos e que a vida, naturalmente, é um fenômeno acompanhado pelo fenômeno biológico da morte. Todo ser vivo, naturalmente, tem como uma fatalidade a morte. Morrer nada mais é do que um fenômeno natural da vida física, orgânica. Mas a vida do espírito é perene, porque o espírito é imortal. E, de fato, todos nós, desde o momento em que nascemos, não apenas temos como a única certeza da vida a morte física, seja mais cedo, precocemente, vindo assaltar um corpo que mal se elabora e, de repente, a família se vê tomada de um constrangimento, ou então estendendo-se há quase um século de uma existência cheia de feitos, de vitalidade, de energia, de atividade. Às vezes, aquele que está num leito de dor recebe uma prorrogação e tem estendido o tempo. E aquele que parece pleno e vital é acometido por uma enfermidade ou um acidente e, de repente, retorna à vida espiritual. Seja pelo tempo, pela idade, pela enfermidade, pelo acidente, pelas mais diversas razões. A cada dia que passa é um dia mais de vida no corpo, ou um dia menos de vida corporal. A ponto de alguns biólogos dizerem que todos os dias morremos em alguma medida, já que existe uma renovação celular, chegando alguns a afirmarem que, exceto pelo sistema neuronal, todas as outras células, num ciclo de 7 anos, praticamente temos um novo corpo físico e, portanto, quase que todas as células corporais já morreram e outras vieram a substituí-las
sucederam-nas. Inclusive, algumas daquelas que morreram, tais as hemácias, são reaproveitadas justamente nos seus componentes de vitalidade para compor novas células do aparelho orgânico. Mas, além deste fenômeno biológico, há também, então, um fenômeno emocional de preparação para esta grande cirurgia de desligamento do corpo material em relação ao corpo espiritual, com o qual seguiremos, no qual as marcas, os registros das nossas emoções, das nossas ações, estarão fixados e que servirão de molde para os corpos que viermos futuramente habitar em futuras reencarnações. Mas o simples fato, portanto, de sabermos que vamos morrer, nos dá a pensar sobre a reflexão para este momento, que, embora seja no tempo incerto, é necessariamente esperado para todos nós. E que deverá vir no momento que a providência divina nos assinala. Porque quando vem por antecipação, precocemente, por uma deliberação pessoal, pela ideação de aniquilar-se a si mesmo, com a ilusão de que possamos eventualmente nos matar, o que é impossível, porque somente é perecível a matéria corporal. Então, quando se dá este fenômeno fora do tempo assinalado pela natureza, é como se um fruto ainda muito verde e arraigado, fixado, fosse arrancado à força. Tanto mais doloroso e complexo, então, o desligamento corporal. Então, a necessidade de pensar sobre a morte nada tem a ver com a ideação ou o desejo de que ela advenha, mas um processo de amadurecimento que devemos construir, já que esta é uma viagem da qual todos nós teremos de nos desincumbir. Uma viagem necessária e certa, cujo momento nos é desconhecido. E justamente por isso requer de nossa parte a preparação a todo momento, para que, chegada a hora, estejamos prontos, estejamos preparados para a grande passagem no portal da imortalidade. E o que podemos esperar deste momento? É uma pergunta, já que é uma experiência certa para todos nós, de natural preocupação ou utilidade para todos nós. E essa pergunta, naturalmente, não passou desapercebida ao codificador, Senhor Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, perguntará, tomará o cuidado de perguntar como é a sensação, o sentir no momento, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida? Pergunta ele. O temor ou a esperança? Qual é o sentimento que pode dominar-nos neste momento tão significativo de volta para casa, para o mundo de origem, do qual viemos e para o qual retornaremos? E os espíritos lhe respondem na questão de número 961. A dúvida nos céticos empedernidos. Negar é muito fácil.
Mas de repente, um momento se apresenta. E aquele que pouco refletiu, talvez seja tomado de um aturdimento. A morte é um fato biológico, acontece com todos, desde que seja com os outros, e não conosco. E às vezes vivemos a fantasia de que temos o pleno domínio da vida e que não precisamos nos preocupar, a ponto de muitas vezes violarmos a lei divina, expondo-nos desnecessariamente com um sofisma, ou seja, uma construção que parece verdadeira, mas que não é, dizendo que eu só vou morrer no momento que tenho de morrer, o que não é exatamente verdade. Porque se eu me exponho a uma situação de risco, eu estou assumindo um risco, podendo me caracterizar eventualmente como um suicida indireto. Quando eu podia me poupar e não fiz. Quando eu tinha o dever de conservar o corpo, que é um instrumento de trabalho, de educação, de progresso para o espírito. Então eu devo usar todos os recursos para protegê-lo, desde os recursos alimentares, medicamentosos, evitar qualquer tipo de exposição que possa me levar ao óbito. E assim, quando eu tomei todas as medidas de cuidado, se eventualmente veio um contágio, veio um acidente, então assim a lei divina se operará e eu retornarei no momento já planejado de antemão. Mas quando chega este momento, naquele que nunca pensou, ou que negou, ou que duvidou, naturalmente a dúvida se exacerba. A vida cessará. E então o que será de mim? O porvir ou nada? O que poderá ser um motivo de profunda angústia pela incerteza. O temor poderá se apresentar também naqueles que são, como dizem os espíritos na resposta à questão referida, os culpados. Culpados não apenas naquele sentido de que infringiram a lei humana, mas naquele sentido de que no fundo sabiam o que deveriam ter feito, mas não se dispuseram com todas as forças a fazer. Naqueles que optaram por gozar aquilo que satisfazia os sentidos materiais e que naturalmente serão uma razão para alguma desesperação. Porque se tudo que eu tenho na vida, se tudo que eu dou mais valor é perecível, quando perece, é como se eu perdesse tudo que tenho. Então, como grande general, de repente se esvaem todos os seus planos de poderio, de domínio, de destaque. E todos aqueles aplausos, as ovações, os títulos, as insígnias, não puderam lhe trazer a paz da alma. Como é possível, então, ter a paz de alma neste momento tão significativo de encontro com a própria consciência, de revisão dos fatos e atos da vida como se fosse num filme, como descrevem aqueles que retornaram, como parte deste processo de desligamento corporal, de despertamento na vida espiritual. Ver como no filme todos os fatos e feitos da existência corporal. Como ter a paz e a esperança quando nos vemos moribundos, prestes a deixar os amores mais caros, que continuarão no corpo e nós não mais.
Ou como manter a esperança quando de repente os nossos sonhos se desvanecem? Naturalmente, não se desvanecerão se o foco for no que é perene. E então dirão os espíritos, a senhora Allan Kardec e a todos nós: o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte é sim a dúvida nos céticos empedernidos. E o temor naqueles que não fizeram tudo o que podiam e a consciência lhes cobra. Mas é a esperança para os homens de bem. A esperança de que a semeadura foi feita e poderão confiar que a colheita virá. Neste sentido, é de nós pensarmos sobre este momento que nos ocorrerá. O que será de nós? Teremos dúvida? Teremos temor? Ou alcançaremos a esperança? A morte nada mais é do que a culminância do que é a vida física. Resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Então, para que eu não tenha consciência de culpa, neste momento derradeiro e no retorno à grande pátria, é preciso que eu faça um exame de consciência enquanto estou no corpo. Que observe nas escolhas que fazemos todos os dias quais são as nossas prioridades. E então refletirá a senhora Allan Kardec, neste momento tão significativo, poderá o Espiritismo ajudar-nos? Quando estuda a separação da alma e do corpo, e mais particularmente a perturbação espiritual que se segue a esta transição. E os espíritos respondem que sim. O Espiritismo ajuda muitíssimo. Porque o Espiritismo nos explica de antemão o que acontece neste momento. Como se dá esse desligamento? Como é o despertar diante da vida espiritual? Ele nos dá a conhecer os diferentes estados da alma na vida espiritual. Por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, temos a narrativa de mais de 60 espíritos, além daquelas ditadas posteriormente por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Manuel Filomeno de Miranda Espírito, ditando-nos, dando-nos a conhecer os detalhamentos da dimensão espiritual através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco e tantas outras mediunidades venerandas que serviram de instrumento para estes depoimentos e testemunhos que comprovam a imortalidade da alma, a individualidade do espírito, mesmo após a morte corporal, a consciência de si mesmo e, naturalmente, a responsabilidade pelas escolhas que fez na vida corporal. A pergunta, então, que podemos fazer é: somente o conhecimento do Espiritismo será suficiente para termos esperança? E as próprias respostas indicam: o Espiritismo
nos dá todos os recursos, mas é preciso usar. É preciso trabalhar. Nós conhecemos as leis dos fluidos, da afinidade. Então, por que alimentar a irritação se sabemos que destrói o aparelho orgânico, que gera uma projeção de hormônios destrutivos do corpo, mas que também gera um padrão vibratório pernicioso e atrai influências espirituais malsãs? Nós sabemos do recurso da prece. Por que não usar? Então, para termos a esperança, é preciso fazer com que os recursos espíritas nos ajudem a sermos homens de bem. E muitas vezes dizemos, eu não consigo. Mas Senhor Allan Kardec, um espírito superior escolhido pelo Mestre Jesus para da dimensão material da vida orientar as questões que nos esclareceriam, pergunta se pelas questões 909, 911, se não haveria algumas viciações ou dificuldades que a nossa vontade fosse impotente para combater. E eles dizem que não. Que o que nós realmente queremos, nós fazemos. Mas nem sempre nós queremos fazer o que devemos. Às vezes nos comprazemos. E é neste sentido que pensar na morte e como estaremos quando formos convocados ao retorno nos ajuda nas escolhas que fazemos na vida. Então, em vez de superlotar o nosso corpo físico, por exemplo, na glutonaria, na gula, e viver para comer, nós passamos a comer para viver. Nutrir-nos de vitalidade, escolhendo os alimentos que possam, então, estender o nosso tempo de vida na matéria, que é tão precioso, porque as experiências que passamos na matéria são aquelas provas, aquelas reparações que poderão ajudar o nosso progresso individual e, naturalmente, por extensão, coletivo. Se eu sei que terei de deixar este corpo, ele não pode ser a prioridade. Então, as vaidades, e não estamos falando naturalmente da lei de conservação dos cuidados, mas ele não é o principal e o perene. Eu sei que se alimento os prazeres sensórios, mesmo sensuais, depois, quando me desvencilho dessa matéria, eu estarei abstinente. E isto será um fator de perturbação. Então, eu uso do corpo para o fim a que ele se destina. E não me dou o luxo de fazê-lo um instrumento para saciar os prazeres mais materiais e carnais. Como diz um espírito benfeitor em o Evangelho segundo o Espiritismo, usando da matéria para sublimar o espírito e não para nos refestelarmos naqueles prazeres mais carnais que farão com que nós nos apeguemos e soframos mais quando tivermos de deixar estas vestes corporais. Então vamos sendo convidados a este exame de que não somos proprietários e donos de ninguém, nem dos entes amados. De que as nossas relações deverão ser sadias para que não temamos a consciência de culpa. De que os nossos assuntos e negócios
deverão estar encaminhados. E lembramos de uma mensagem que é assinada pelo Espírito Verdade, publicada na Revista Espírita de 1862, um título interessante, uma telha, dizendo que muitas vezes cai uma telha muito próxima, estamos passando e não somos arrebatados. Mas de repente aquela pessoa que se salvou logo cai enferma e vem a perecer. Como entender isto? Seria o acaso? E então este espírito muito nobre diz que é um alerta para refletirmos que a nossa vida física sempre está por um fio. Se temos uma viagem, dirá ele, que é certa, e se não sabemos quando será realizada, nós precisamos estar sempre prontos. E ele diz, um dos maiores desafios é o ódio e a mágoa. São como se fosse cair num lago muito profundo e estar amarrado com uma nó no seu pescoço, que lhe arrebata rio abaixo, tornando insuportável e doloroso. De fato, estas viciações, estas más paixões, vão gerando uma densidade fluídica, mesmo no nosso corpo espiritual, como dizia Paulo, perispírito, como dirá a senhora Allan Kardec, que ficará muito difícil para nós nos desligarmos da dimensão material e nos libertarmos destas impregnações, dessas fixações mentais e conseguirmos prosseguir na vida espiritual. Mas ele dirá, toda ação nobre, o silêncio quando somos ofendidos, a prece quando somos atacados, a paciência quando não há recursos para resolver de forma imediata os problemas da vida. A resignação em vez da revolta, ele dirá, são exatamente esses os recursos, a carta de recomendação que nos permitirá nos libertarmos dessas fixações e seguirmos livres das constrições materiais. Então dirá este nobre espírito que realmente são as ações nobres que podem nos tornar mais livres da densidade material. Ainda reencarnados, sintonizados com a equipe espiritual. E então menos penoso será este momento de desligamento corporal. Então é interessante pensarmos qual é a nossa prioridade na vida. E se é o apego a coisas, pessoas, que podemos fazer para que nos nutramos do sentimento de esperança e não aqueles atormentadores do temor ou da dúvida no grande momento final. E para finalizarmos a reflexão que tínhamos a propor aos amigos neste momento, gostaríamos de refletir uma exortação do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, em uma obra de grande valor, Temas da Vida e da Morte. E um dos textos que trata do temor da morte, que seria um assunto para refletirmos uma outra oportunidade, este benfeitor espiritual dirá: o homem deve pensar na morte conforme pensa na vida. Cada dia que passa no calendário terrestre é-lhe um a menos que o aproxima do portal
da morte. Pensar na morte, inclusive, para que nós possamos cognitivamente e emocionalmente irmos nos desprendendo gradualmente da influência material. E não sejamos, como refere o Evangelho, as virgens loucas que foram tomadas, arrebatadas, desprevenidas pelo noivo, perdendo a oportunidade porque não se prepararam. Já que o momento chegará, é interessante pensarmos se estamos fazendo escolhas que priorizam a nós, espíritos imortais. Ou se andamos distraídos, valorizando demais questões materiais. Pensar na morte nada tem a ver com este desejo de uma enfermidade ou uma psicopatia, de desejá-la e de querê-la ou buscá-la. Nada disso. Pensar na morte é pensar em nós mesmos, como espíritos imortais, que estamos temporariamente num corpo, mas não somos o nosso corpo, que a providência divina nos concedeu, não para usarmos como queremos, mas para que usemos como devemos. E que nós possamos fazer então estes exercícios de darmos coisas, mas também de modificarmos as nossas relações com os afetos, para que não os prendamos, para que saibamos que são filhos do nosso Pai. Temporariamente como filhos da nossa consanguinidade, nós os seus filhos, como cônjuges, como irmãos, mas que em realidade estamos numa condição transitória de que deveremos nos desvencilhar. Então, em vez de é meu, sabermos que estamos nesta condição e que ainda que nos separemos temporariamente, teremos outros mecanismos de ligação. Mas então pensar também na relação com os desafetos. Em que medida nós não poderemos nos sentir culpados e temermos este exame de consciência? E deixarmos então ajustados os nossos assuntos naquela perspectiva que o Espírito de verdade nos exorta. Fazermos tudo o que está ao nosso alcance, para que a nossa consciência não cobre por negligência, por imperícia, por rebeldia. E dirá então, para finalizar, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nesta obra: substituir o medo, a incerteza, deve ser um programa bem elaborado para ser vivido com tranquilidade. Pensar na morte conforme pensa na vida. Todos os dias olharmos para nós e pensarmos: se for o último, como estarei eu? Priorizei o que deveria? Fiz o meu melhor? Posso ter a esperança? Ou terei a consciência de culpa? E neste exame diário de pensar na vida e pensar na vida após a morte física, somos então estimulados a fazer as escolhas aqui na dimensão material que nos propusemos a fazer antes de mergulharmos na matéria carnal. Prometemos aos benfeitores que nos avalizaram o nascimento que seríamos fiéis. E estes mesmos amigos, dirá Emmanuel na obra Pão Nosso, que avalizaram a nossa reencarnação, são testemunhas, é o título da sua mensagem,
que acompanham cada passo da nossa vida. E perante eles nos depararemos quando retornarmos à vida espiritual. Que nós possamos fazer escolhas que nos permitam receber destes amigos queridos, benfeitores, o grande abraço na viagem de retorno, dizendo: sede bem-vindo, meu filho, porque foste fiel até o fim. Pensar na viagem de retorno, então, é nos nutrirmos de estímulos para que nós sejamos cada dia melhor. E quando o Senhor da vida nos chamar, assim como a Ludendorff, assim como a todos os que conhecemos que já retornaram, nós já tenhamos feito os exercícios morais de desprendimento. E que não haja dúvida, nem temor, mas esperança. E a certeza de que a vida continua estuante e de que a morte é o grande renascimento na dimensão espiritual. Que nós possamos agradecer a Jesus, aos mentores que nos permitiram renascer nesta hora tão grave, e que possamos unir o nosso pensamento em prece por tantos amigos, familiares, conhecidos, que já foram convocados à viagem de retorno à vida espiritual, à nossa pátria de origem. Ajuda-nos, Senhor, a termos tento e discernimento nesta hora grave. Não nos expormos desnecessariamente, preservarmos a nossa vida física, mas nos libertarmos dos apegos materiais. Pensarmos na morte para ressignificarmos a vida, os desafios, para fazermos escolhas mais conscientes, mais produtivas, para nos encorajarmos à paciência nas relações conturbadas e difíceis, para termos calma diante dos desafios e para termos gratidão por cada oportunidade que nos advém na forma de bênçãos, de saúde, mas também de tormentas, de enfermidades, que são provas, expiações, testemunhos que podem nos ajudar a aumentar a resistência e a resignação. Nós, Jesus, que somos ainda espíritos tão imaturos, rogamos o teu abraço fraternal, as suas vibrações de paz e o amparo da equipe espiritual. Que se a irmã morte se avizinhar de cada um de nós, individualmente, nas figuras que amamos, nós pedimos, Senhor, a Ti as resistências morais e a confiança para sermos fiéis e para nos despedirmos deste corpo que o Senhor nos concedeu e que também, chegada a hora, será restituído à natureza para que o progresso se faça e a vida continue em outros corpos materiais e a nossa no mundo espiritual. Que assim seja.
Que Jesus, o amigo querido, que nos demonstrou a imortalidade, as resistências morais, o nosso modelo e guia, em todos os momentos, inclusive no derradeiro, possa nos inspirar a pensar sobre a morte, não com medo, não como um tema fúnebre, mas com um fato da vida, que também vamos experimentar. Que Jesus abençoe a todos nós.